Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Um prazer estar aqui com você nesse final de sábado contigo, tá? Para você se situar, hoje, dia 21 de janeiro, esse é o nosso último vídeo do dia, o vídeo das 9 horas da noite. E como é de praxe, a gente percorre um número maior de matérias aqui, fazendo uma revisão de tudo aquilo que aconteceu durante o dia e aquilo que pode tá afetando a sua vida, tá bom? Então, bora lá que a gente já começa aqui com as matérias. A primeira matéria que eu trago para vocês é uma matéria que foi publicada na revista Isto É, tá? E a matéria trata do seguinte: o que está em jogo na disputa inflamada pela presidência do Senado? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Depois da eleição presidencial, isso aqui está parecendo o terceiro turno. Porque quem pegar hoje a presidência do Senado tem um poder mágico nas mãos, um poder de acionar o impeachment de ministros do STF. E esse poder está de olho, está sendo disputado tanto pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, assim como também pelos partidos de esquerda, que é o PT. E hoje a representação do PT no Congresso Nacional, lá no Senado, continua sendo o Rodrigo Pacheco, tá? Então, olha só o que essa matéria do PL, da Veja, da Isto É, traz aqui para vocês. Acuado pelo Capitólio Brasileiro, o PL tenta ofensiva para virar o jogo no Senado e derrotar Rodrigo Pacheco, favorito na eleição de 1º de fevereiro, tá? Olha só como que eles colocam aqui. A estratégia bolsonarista envolve campanha suja nas redes e tentativa de mudança nas regras de votação. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui tá errado. Não tem nada de campanha suja. Tá? O que está acontecendo? O Gustavo Gaia está anunciando, tá? Fez um site, está anunciando para que as pessoas liguem para os seus senadores e peçam a eles que não votem no Rodrigo Pacheco, devido ao tamanho da importância desse cargo nos próximos 4 anos. Se houver um alinhamento entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para comandar durante um tempo a mais o Congresso e o Senado, isso com toda certeza vai neutralizar a oposição que Lula terá dentro do Congresso Nacional. Então, é totalmente democrático pedir para que as pessoas cobrem os seus deputados, que as pessoas cobrem os seus parlamentares, não tem nada de jogo sujo e principalmente pedir para que eles mudem o seu posicionamento. Afinal, eles são eleitos pelo povo para representação do povo. Então, é lógico que o povo pode sim cobrar e pedir a votação de acordo com a sua vontade. Esse é o papel. Não vamos esquecer que políticos eleitos não são celebridades, são funcionários do povo. Então, é lógico que o povo pode pedir. Mandou mal aqui a Isto É em falar que isso é jogo sujo. Bora lá, pessoal. Agora vamos falar aqui uma matéria da Pleno News, tá? Ó, na sexta-feira, ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu continuar lutando para defender o direito ao aborto, que foi revogado em junho de 2022 pela Suprema Corte. Biden disse o seguinte: meu governo se mantém firme em seu compromisso de defender os direitos reprodutivos e continuar o progresso de nossa nação em direção à igualdade para todos. Essa fala de Biden coincide muito com as últimas decisões do governo Lula, principalmente no que se refere às medidas tomadas para a implementação do aborto aqui no Brasil. Ou seja, mostra uma linha ideológica alinhada entre o presidente Joe Biden e o presidente americano. Entretanto, a contrassenso, uma grande marcha em favor da vida foi realizada lá nos Estados Unidos. Carla Zambelli participou desse que é considerado o maior evento anti-aborto do mundo. Também estava presente lá a deputada federal Bia Kicis, a Zoe Martinez, o senador Eduardo Girão, o Sóstenes Cavalcante e a Priscila Costa. Então, alguns parlamentares lá participando desse evento. Né? E aqui você consegue constatar que o tema é direitos humanos para todos os humanos, ou seja, desde o momento da concepção, há aí o entendimento de que há o direito à vida, tá bom? Então, essa manifestação vem em contrassenso
as declarações de Lula e as declarações de Biden que estão alinhadas, e contando para vocês que esse evento conta com a participação de parlamentares de todo mundo, tá? E sempre vai ser um ponto de discussão, um termo de discussão, a questão da legalização ou não do aborto. Em todas as sociedades, por mais evoluída que ela seja, esse tema vai ser sempre um tema polêmico que gera discussão. Agora, pessoal, vou trazer uma matéria aqui, um título aqui, que chega a ser vexatório, né? Que chega a ser vergonhoso. Mas vamos ter que discutir, já que eu estou aqui para trazer matéria para vocês, a gente acaba tendo que percorrer por alguns temas mais espinhosos. E a gente está aqui para desmentir uma fake news da esquerda. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse ponto aqui. Olha só o teor dessa matéria da Terra Brasil Notícias. É falso que Bolsonaro assinou site pornô e comprou vibrador no cartão corporativo. Então, é uma fake news que está sendo espalhada, está circulando aí em grupos, está circulando muito nas redes sociais, tá, pessoal? Embora nenhum canal de informação oficial, tá, nenhuma mídia oficial tenha publicado ou veiculado essas informações, se você der uma entrada no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube, você vai ver uma centena de postagens aí falando sobre esse assunto, tá? E aqui o Terra Brasil Notícias vem desmentir, tá? Circulam nas redes sociais boatos sobre gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, com cartão corporativo. Entenda a informação que viralizou. Bolsonaro teria supostamente assinado com o cartão site pornográfico As Brasileirinhas. Supostos dados divulgados por um site incluem compras de vibradores sem detalhar o suposto fornecedor, e segundo eles, comprados com cartão corporativo por Bolsonaro. Mas essa informação é falsa. Na planilha divulgada em 6 de janeiro de 2023, pelo Fiquem Sabendo, não há qualquer registro da suposta assinatura. Assinatura de site pornográfico? Primeira questão. No site pornográfico teria supostamente sido assinado por Jair Bolsonaro com cartão corporativo. O site é chamado Brasileirinhas, consta o CNPJ aqui. Uma consulta ao site da Receita Federal identificou que, de fato, o CNPJ pertence à empresa. Entretanto, esse número não consta na planilha de gastos divulgados pela agência de dados Fiquem Sabendo, especializada na Lei de Acesso à Informação. No site Brasileirinhas há também uma informação de que cobranças no cartão processadas pelo Brasil Pay, tá? Nenhum fornecedor em nome encontra-se na tabela, ou seja, não tem nada contratado por Bolsonaro. O jornalista Luiz Fernando Toledo, cofundador da Fiquem Sabendo, em entrevista ao UOL, destacou, porém, que a planilha de gastos divulgada apresenta dados incompletas. De acordo com o levantamento feito pelo UOL, o gasto pode ser ainda maior do que o valor que foi detalhado lá. Mas, assim, não tem nada vinculando qualquer coisa em relação a Bolsonaro a compras de questões pornográficas, tá? A grande questão aqui será que a SECOM, a Secretaria de Comunicação, que está estabelecendo lá um conteúdo, um grupo de estudos que já iniciou para combater o que é desinformação, eles irão atrás desse tipo de informação? Será que eles também irão atrás e punirão todos que espalharam esse tipo de informação? Aí é um ponto que a gente precisa discutir, é um ponto que a gente precisa trazer, sem sombra de dúvidas, para discussão. Outra matéria que a gente traz aqui para vocês é uma matéria publicada aqui no Terra Brasil Notícias. O real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo nessa semana. Gente, está circulando muito nos comentários aqui do canal e de vários até comentários na rede social que quando Marina Silva, lá em Davos, falou que existem 120 milhões de brasileiros passando fome, que ela não estava errada, ela só estava fazendo uma previsão. Então bate na madeira, torce para que isso não aconteça e vamos começar a fiscalizar, que somente com uma oposição responsável é que o governo vai pelo caminho certo. Então vamos analisar quem são aqueles deputados que estão fazendo oposição séria e quem são aqueles que estão espalhando fake news, porque tem deputados espalhando fake news fazendo coisa errada aí também. Mas bora lá. Vamos analisar essas informações aqui. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo nesta semana, tá? Da última semana. Durante a última semana, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar.
Em comparação à principal moeda dos Estados Unidos, o tombo foi de 2,13%, queda maior que a registrada na Argentina, que foi 1,19%, quase o dobro, né, pessoal? De recuo do peso. E na Rússia, atualmente, que está em guerra, com 0,9% de decréscimo, ou seja, foi mais do que em dobro da moeda russa que está em guerra com a Ucrânia. A performance é uma das respostas às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por um possível aumento nas metas inflacionárias em seu governo. Em entrevista recente, o petista questionou a necessidade e independência do Banco Central e sugeriu um aumento de 3,5% para 4,5% como meta da inflação. Ou seja, ele quer que aumente a meta da inflação, que ele sabe que não vai cumprir. O chefe do executivo também sinalizou que a responsabilidade social e fiscal podem não ser dependentes, contrariando uma promessa de campanha, e o posicionamento reacendeu o temor do mercado na descompensação das contas públicas. Nessa sexta-feira, 20, a moeda norte-americana teve uma desvalorização de 0,72%, cotada em 5,21. Vamos entender isso aqui. Pessoal, as declarações do Lula foram de que dar ajuda às pessoas mais pobres independe da responsabilidade fiscal. Ou seja, independentemente do quanto a gente consegue de arrecadação fiscal, a gente pode gastar à torta e à direita, ele atacou o teto de gastos, então aquela regra de que você não pode gastar mais do que você ganha para fazer o populismo de muitos governos, essa não vai ser aplicada aqui. Então, infelizmente, isso aqui não cai bem para nenhum governo, tá? Para nenhum governo. E o mercado olha isso com maus olhos. Ele também atacou os empresários. Falou que empresário no Brasil só ganha dinheiro não porque trabalha, mas porque o trabalhador trabalha para ele. Um discurso já deixado de lado há mais de 50 anos remete ao marxismo. E é lógico que qualquer empresa que vai colocar o seu aporte de dinheiro privado aqui vai ficar com medo de um presidente que fala esse tipo de coisa. Também ele falou que a gente pode passar da inflação, não precisamos seguir regras para cumprir a meta. Outra coisa, o Banco Central hoje ele é independente. O presidente do Banco Central ele é escolhido e ele tem um mandato. Então não adianta o presidente vir tentar interferir ali dentro do Banco Central. Ninguém mexe no presidente do Banco Central porque ele tem um mandato e ele é independente do governo. Lula também questionou isso. Ele quer o Banco Central debaixo das suas asas, ou seja, ele quer todo o aparato estatal sobre ordens políticas. E isso aí, gente, é lógico que o mercado não cai bem. Tá? Agora, a minha pergunta para você é: imagine o seguinte, você é um grande empresário norte-americano. E você vê aqui no Brasil, existe uma demanda muito grande por um produto americano, uma nova marca de chinelas americana, e você quer implementar uma fábrica aqui, onde vai te gerar muito dinheiro, muito retorno, mas você vai ter que injetar alguns bilhões, aceitar o risco desses bilhões, mas com isso você vai gerar milhões de empregos, milhares de empregos, por exemplo, 20 mil empregos dentro da sua fábrica. Olha só o quanto isso é bom. Vai ter investimento privado dentro do Brasil, você vai ter milhares de empregos gerados e essa empresa, lógico, vai ter o lucro dela. Correto? Pois é. Então, essa empresa, quando ela olha para o Brasil e fala se eu investir ali, eu tenho um risco de perder tudo ou ter muitas decisões que não vão me dar segurança jurídica, um judiciário aparelhado ou alguma coisa nesse sentido, então não vou investir lá. Quem perde? Perde 20 mil brasileiros que não vão ter um emprego, perde todos aqueles empregos indiretos de construção civil, de logística, entre outras questões, ou seja, o pessoal perde com isso. E as declarações do Lula afastaram o mercado. Inclusive, o Lula está agora fã de atacar o mercado. Isso aí está errado. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Mesmo você que é de esquerda, que está me assistindo, tem que começar a colocar um pouco da mão na consciência. Você vai saber, é lógico, que isso interfere muito aí dentro do nosso próprio Brasil. Agora, por fim, mas não menos importante, eu também quero trazer essa matéria aqui do jornal Metrópolis, tá? O Múcio, que é o ministro da Defesa, diz que não se arrepende de chamar acampamentos em QGs de democráticos. O que o Múcio fez? Ele falou o seguinte, olha, aquelas pessoas que estão se acampando de frente aos quartéis,
elas estão exercendo atividade democrática. Por quê? Porque é livre o direito de manifestação, está previsto na Constituição. Então, eles podem se manifestar, eles não são criminosos por isso. Atos antidemocráticos são os que ocorreram de violência, são os que ocorreram dentro da invasão que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso aí todo mundo assina embaixo. Foi o que Múcio disse. E agora, quando interpelado pelo jornal Metrópolis, ele falou que não se arrepende e ele continua com o mesmo posicionamento. Só que aqui ele pôs uma coisa interessante. Ele falou, só que tem uma questão. Teve militar que apoiou isso, tá? A invasão, o ato antidemocrático. O militar que apoiou a invasão, o militar que esteve na invasão, esse vai ser penalizado. Agora, o militar que simplesmente esteve de frente ao acampamento e que apoiou o acampamento pacífico e ordeiro, esse não será responsabilizado. Foi o que o Múcio, que é o atual ministro da Defesa, falou, tá? Que, contrariando mesmo assim vários da ala de esquerda aí. E sabe quem é que não gostou nada disso? Tá? Eu vou trazer para você. O Guilherme Boulos, tá? Olha o que o Guilherme Boulos falou sobre o Múcio. Múcio deveria escolher melhor os seus amigos, foi o que disse Boulos, tá? E logo atrás uma foto do Jean Willis lá, né? Ó, a esquerda brasileira está longe do chamado discurso único, ou seja, a esquerda está mais rachada do que nunca. Uma busca pelo poder, uma busca por protagonismo incessante está acontecendo. Nos bastidores, o clima é de desentendimento e de críticas constantes contra os desafetos que compõem o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, houve uma grande coalizão para apoiar Lula durante as eleições. Veio gente do União Brasil, por exemplo, a Soraya Tronic, tá? Que agora já falou, opa, não vou apoiar mais isso aqui, mesmo depois de ter apoiado no segundo turno. Veio a Simone Tebet, que não é alinhada com o governo Lula, mas está com cargo no ministério, tá? Então, assim, tem gente de toda ponta que era contra Bolsonaro, veio a favor de Lula e hoje faz parte da base do governo. Mas o esquerdista raiz, o Boulos do PSOL, Partido Socialista e Liberdade, o pessoal do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o pessoal do PT, do PCO, esse que é a base, o núcleo duro de esquerda, raiz mesmo, esse está revoltado com essa gentalha que está entrando dentro do governo Lula e que não faz parte da ideologia altamente esquerdista. O deputado disse nos bastidores que o clima é de desentendimento e de críticas constantes contra os desafetos que compõem o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado eleito Guilherme Boulos, e diga-se de passagem, com uma votação expressiva, 1 milhão de votos, por exemplo, criticou as declarações do ministro da Defesa, José Múcio, sobre os grupos que acamparam de frente ao QG do Exército em Brasília depois do resultado da eleição presidencial. Ele disse naquela ocasião que enxergava a mobilização como uma manifestação da democracia. Múcio disse que entendia como uma manifestação da democracia. Ontem, sexta-feira, em entrevista à Folha de São Paulo, Boulos rebateu a declaração, disse que Múcio deveria escolher melhores os seus amigos. Abre aspas, Boulos diz o seguinte: ele, José Múcio, diz que tem amigos em acampamentos golpistas. Isso não é normal, aqueles acampamentos eram qualquer coisa, menos democráticas, porque defendiam um golpe de Estado. Foi o que criticou Boulos, né? Boulos defendeu que seja aplicada uma punição exemplar aos responsáveis pelas depredações em Brasília. Segundo ele, esta é a forma de não permitir que a oposição seja feita nesses termos violentos e golpistas. Vindo de Guilherme Boulos, é preocupante você ver que esse tipo de narrativa pode ter chegado até eles. Aí você já vê o quão danoso para a direita, o quão triste foi para a direita os atos que aconteceram no dia 8. E o quanto a direita não pode escambar para esse lado de violência, de fake news, de desinformação, que isso só tira a credibilidade da direita e deu aso ao retorno de tudo aquilo que a direita mais combate. E está sendo implementado agora a cavalgada aí durante o governo, durante a gestão Lula, logo nos primeiros dias, porque a gente sabe que a partir do dia 1º de fevereiro a oposição toma posse. E aí a coisa fica bem mais complicada para Lula. Ficou até o final do vídeo? Peço a você que
curta, compartilhe, mas também que coloque o seu posicionamento. O seu comentário é importante para mim. Eu preciso que a gente sempre evolua, tanto no discurso que é feito aqui, tanto no diálogo que é feito aqui, na nossa análise, tanto jurídica quanto política, porque a gente está aqui para aprender juntos, tá? Isso é a democracia, a gente preza sempre pela democracia, ao livre debate, ao livre diálogo, e sempre observando os dois lados da moeda, os argumentos de esquerda, os argumentos de direita, aí a gente faz uma composição e traz para vocês aquilo que é certo, aquilo que é errado, e sempre, logo, prezando pelo que pode melhorar a vida do cidadão brasileiro como um todo, garantindo segurança, garantindo as pautas sérias e retas que o Brasil precisa. Novamente, informo a vocês que geralmente o último vídeo do dia fica um pouquinho mais extenso, devido ao fato que a gente tenta abordar mais temas aqui para você, tá bom? No mais, que você tenha uma boa noite de sono. Amanhã, domingo, eu volto aqui para poder bater mais um papo com você, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.